aí, minha gente, vamos continuar aquele biquíni que eu fiz a parte de baixo, nesse mesmo tom, que é aquela asa delta, sabe? Eu fiquei de fazer uma parte de cima, então eu demorei um pouquinho porque eu tava testando, daí acabei deixando de lado e agora resolvi fazer de novo. Eu vou estar usando, então, a mesma linha, que é a linha Glamour, tá? A cor é 4676, é meio que um laranja, assim, mais escurinho, tá? Então, é a mesma linha. Para fazer o conjunto vai um pouquinho mais de um novelo, porque eu fiz um dos lados, mas vai faltar. Então, eu tenho um novelo ali para poder terminar, tá? Então, eu vou estar usando aqui, ó, a gente vai fazer um biquíni diferente, porque a gente vai usar esse aro de sutiã. Eu peguei primeiro um sutiã velho aqui que eu tinha em casa, tirei os dois aros, tá? É sempre um tamanho a mais, por exemplo, eu uso 42, mas esse aro que corresponde ao tamanho 42, que é o M, na verdade é 44, tá? Então, sempre o aro é um tamanho a mais. Não sei porquê, mas é assim, tá? No meu caso, o 44 equivale ao M, o 46 equivale ao G e o 42 equivale ao P, tá? Então, esse aqui é um aro tamanho 44. Eu até comprei mais desse aqui, comprei, acho que em 50 pares, é porque não tinha com menos. E comprei aquele aro junto, tá? Que eu vou fazer um sutiã não, né? Um biquíni com aquele aro que é inteiro, tá? Espero que dê certo. Mas como já deu certo esse aqui, eu acredito que vai dar certo o outro também. Então, primeiro, além disso, a gente também vai precisar de uma cola de contato, tá? Porque senão o aro fica escapando. Vai ter aqui o acabamento, esse aqui depois a gente esconde com o forrinho ou com o bojo, mas aí tem que ter pra poder fixar as duas pontas, tá? Então, no mais é isso, vamos fazer então a nossa parte de cima. Aqui, então, a gente vai iniciar, todos os tamanhos podem iniciar da mesma maneira, que vai diferenciar só a quantidade de carreiras. Eu vou fazer um tamanho M, então eu vou estar trabalhando 8 carreiras, tá? Então, quem for fazer em um tamanho P, pode fazer 7 carreiras, tamanho M, 8 carreiras, G, 9 carreiras, GG, 10 carreiras e assim por diante, tá? Então, a gente vai laçar aqui a nossa linha, eu tô usando a agulha número 2, e a gente vai fazer aqui 14 correntinhas, tá? Vou fazer aqui as minhas e já volto. Feitas as 14, sei que aquela primeira correntinha, quando a gente empurra, ela some. Então, vou fazer aqui mais 3 correntinhas pra virar. Laço a minha linha e vou pular aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta, eu vou fazer o ponto alto. E assim, eu já fico com 2 dessas correntinhas que a gente pulou e esse que a gente acabou de fazer. E a gente vai seguir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha. Então, se eu fiz 14, eu vou ter aqui no meu 14 pontos altos, tá? Só ir fazendo um ponto alto sobre cada correntinha. Esse seio vai ser diferente, não vai ser aquele comum, porque aqui a gente vai trabalhar ele, só que não vai ter espaço, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 14, chegando ali no finalzinho eu volto pra gente dar aquela voltinha, eu vou mostrar pra vocês o que vai ser de diferente. Fiz aqui os meus 14 pontos altos, e aqui nesse mesmo espacinho que eu fiz o último ponto alto, eu vou fazer dentro dele, ó, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No mesmo espacinho. Vou pegar essa linha aqui do início, só puxo ela pro lado, ó. E ainda nesse mesmo buraquinho, vou fazer mais 3 pontos altos. Então, a gente ficou nesse buraquinho com um total de 6 pontos altos, tá? Na verdade, são 7. Deixa eu ver aqui, peraí. Tinha 1, daí a gente fez 3. Essa é a verdade, 7. Porque aqui tinha 1 já, daí a gente fez 3, ficou 4. E com mais esses 3 fica 7. Que aqui, o que a gente fez foi fazer 5 pontinhos, que é a nossa voltinha, tá? O primeiro e esse último fica como o ponto 14, tá? Esse aqui, na verdade, esse último que a gente fez, já é o primeiro dos 14 pontos altos que tem desse lado. Então, quer dizer que eu tenho aqui mais 13 pontos altos pra fazer. E aí, eu vou seguindo, ó, bem certinho em cima de cada ponto alto, eu vou fazendo outro ponto alto, tá? Vocês vão fazer assim até o final. Quando chegar no último ponto alto, vamos supor que eu terminei aqui o último ponto alto. Aí, vocês vão virar a carreira, vão subir 3 correntinhas, para ser o primeiro ponto alto, e aí vão seguir fazendo um ponto alto sobre cada, até chegar aqui mais ou menos em cima, tá? A gente vai fazer aqui uns 16 pontos altos, se eu não me engano, vai dar uns 16 pontos altos até chegar aqui no meio, que daí eu vou mostrar pra vocês como vai ser toda vez que chegar aqui no meio, tá?
Cheguei aqui, esse aqui é o ponto do meio. Se vocês tiverem dúvidas, gente, sempre conta assim, ó. Contei 16 pontos desse lado, daqui também vai ter que ter 16 e vai sobrar um ponto, porque a gente sempre vai ter o número ímpar de pontos, que é para ter o ponto do meio, tá? Então, na carreira anterior, eu fiz 14 e aí fiz 5, e aqui também tinha 14. Então, nessa aqui aumentou, fiz 16 e aqui eu sei que é o ponto do meio. Na próxima, eu vou fazer 18 e sei que o ponto 19 é o ponto do meio. Mas se vocês tiverem, é sempre aumentando de 2 em 2, mas caso vocês ainda tenham dúvida, vocês podem daí contar. Fiz 16, vou contar para ver se aqui tem 16 também, vai sobrar 1. E tem, tá? Então, sempre vai aumentando de 2 em 2. Na próxima, eu vou fazer 18, para daí chegar no meio. Na próxima, eu vou fazer 20, para daí chegar no meio, e assim por diante. Então, sempre que chegar nesse ponto do meio, a gente vai fazer em cima dele, dentro dele, né? 5 pontos altos. Sempre dentro desse ponto do meio, quando chegar aqui em cima, a gente vai fazer 5 pontos altos. Em todas as carreiras vai ser dessa forma, porque daí a gente tá aumentando 2 pontos para cada lado, e esse tá fazendo o ponto 5, né, que é o ponto 3 no caso, é o ponto do meio, que é o ponto ímpar, pra gente sempre poder fazer esse aumento, tá? Fiz 2, 4, 5. E aí, sigo normalmente ponto alto sobre ponto alto. Terminei a carreira, vou virar, vou subir 3 correntinhas, já sei que eu vou fazer 20 pontos altos, e o ponto 21 é o ponto do meio, onde eu vou fazer os 5 pontos altos dentro do mesmo espaço, e aí vou seguir novamente ponto alto sobre ponto alto, tá? Todas as carreiras dessa forma. Eu vou fazer aqui 8 carreiras, que é o que eu preciso pro meu tamanho M, e aí eu volto, que a gente vai fazer o acabamentozinho, vai colocar o arco ali junto com o pontinho baixo, tá? Então, eu vou fazer isso e aí eu volto. Terminei aqui as minhas carreiras, fiz 8 carreiras, tá? Então, pra quem tá fazendo tamanho M, mentira, tamanho P ou tamanho G, vai ser número ímpar. Então, o de vocês vai terminar desse lado aqui. Aí, vocês aguardam que daí, vocês já vão pegar a parte de colocar o aro, tá? Quem tá fazendo tamanho P e tamanho G, espero fazer esse acabamento, que esse acabamento vai ser depois no de vocês. Que daí, primeiro eu vou colocar vocês vão colocar o aro e depois fazer esse acabamentozinho em volta, tá? Mas tamanho M, primeiro faz o acabamento em volta, porque é número par, então fica pra esse lado. Aqui, ó, sobre cada ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Só pra dar um acabamento. Sobre cada ponto alto, um pontinho baixo, tá? Até chegar aqui na outra ponta, aí eu volto pra gente colocar o aro, que também vai ser com um pontinho baixo. Cheguei aqui na ponta, tá? Vou pegar daí o meu aro, tá? Essa partezinha, se eu não me engano, é a que fica virada pro lado de dentro do seio, ali pro lado do braço, né? E essa outra fica pra fora. Então, aqui a gente só vai, a linha tá por cima e o aro tá por baixo. A gente só vai pegar aqui, ó, cada carreirinha, a gente vai fazer 3 pontinhos baixos, tá? Então, é só colocar aqui a linha, ó, e fazendo pontinho baixo. A agulha passa por baixo do aro, ó. Eu puxo e fecho o pontinho baixo. Aqui tá a pontinha pra fora, mas é só agora, depois, só pra ser mais fácil da gente colocar, depois a gente empurra, tá, ó. Então, sobre cada pontinho, sobre cada argolinha, desculpa, sobre cada carreira, a gente vai fazer 3 pontinhos baixos. Só encaixando, o espaço é para 2, tá? Mas a gente coloca um a mais que é para preencher bem o aro, ó. Então, vou fazer isso ali até o final. Chegando ali no finalzinho, eu volto. Daí, depois dessa parte aqui, a gente só empurra para dentro, tá? Vou fazer até o finalzinho ali e já volto. Cobri todo o aro, tá? Que depois é só empurrar na hora de colar. Então, eu fiz aqui o último pontinho, aí vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho baixo que eu fiz anteriormente. Vou fechar com um ponto baixíssimo. E aí, aqui eu vou fazer 80 correntinhas, tá? Faço as 80, daí corto a linha e passo por dentro da laçada. Essas pontinhas que ficaram, eu vou pegar aqui, ó, igual eu fiz aqui. Eu vou pegar a cola de contato, vou passar aqui em voltinha, meio que cobrindo, e vou segurar por aí 5 minutinhos, tá? Segurei só pra ela não descolar. Vou colar o outro lado também, seguro mais um tempinho e deixo aí secando por uns 10, 15 minutos, tá? E aí, enquanto isso, vocês vão fazer o outro seio.
A diferença é que no outro seio, ó, quando terminar, por exemplo, o tamanho M, terminar as 8 carreiras, vocês vão cortar a linha e passar por dentro da laçada. E aí, vão começar o acabamento aqui por baixo, ó. Que nem vai começar o tamanho P e o tamanho G. Passa a linha aqui no primeiro pontinho, faz 2 nozinhos, passa pela laçada, faz primeiro aqui os pontinhos baixos cobrindo o aro. E depois faz a parte desse acabamento aqui de cima. E daí, quando vocês fecharem aqui, aí desse lado aqui que vocês vão fazer o cordão, para que fique bem certinho, ó. Um cordão para um lado e o cordão para o outro, que é aqui onde a gente vai amarrar no meio. Então, um cordão tem que estar para um lado e o outro cordão tem que estar do outro lado. Então, como esse ficou desse lado aqui, e eu comecei fazendo esse acabamento, quando for no outro seio, é só cortar, depois que fizer as carreiras, corta a linha, passa pela laçada e faz o contrário, daí começa aqui por baixo. Como eu falei, faz o acabamento do ar e depois o acabamento na volta, que daí quando fechar aqui com ponto baixíssimo, aí sai pra cá a parte das argolinhas, das correntinhas. E o G também, como o G vai começar por baixo, o P e o G vai começar agora por baixo, pra depois dar a volta, no outro já sabe que quando terminar a carreira, vai colocar a linha aqui no primeiro ponto, vai dar toda essa volta de acabamento, e aí depois vai colocar o aro, porque daí as correntinhas saem pro outro lado, pro lado contrário, para que fique bem certinho os dois seios, né? Com em cada lateral, bem certinho o cordão, tá? Então, eu faço os dois seios, daí colhem as pontinhas, tá? Deixem secando, depois na hora do acabamento, daí é só colocar como é que é o nome? O tecido aqui por cima, pra fazer a costurinha ou o bojo pra esconder essas pontinhas, tá? Mas é melhor colar pra que fique mais seguro, porque senão ele fica sambando e acaba saindo mesmo, tá? Então, eu faço os dois seios, e aí depois, quando estiver pronto, a gente volta pra fazer a parte das costas e depois aqui a parte de cima. Depois de feito os dois seios, já secou, cola tudo certinho, a gente vai fazer a parte das costas primeiro, tá? Então, aqui na parte das costas, a gente vai trabalhar aqui nessa parte que tem o aro. Essa parte aqui do lado, da lateral, ela fica solta. A gente vai trabalhar aqui, tá? A gente vai pegar desde o primeiro pontinho, tá? A gente vai pular 10 pontos. E no ponto 11 é onde a gente vai inserir aqui a nossa linha. A quantidade de pontos vai variar de corpo para corpo, então, por isso é ideal provar. Teve o outro biquíni que eu fiz 60 correntinhas, mas era uma linha mais fina e era uma linha que esticava. Então, essa aqui provavelmente vai ser uma outra quantidade de pontos. Então, passei a linha, fiz 2 nozinhos no ponto 11, né? Vou fazer aqui uma média de 60 correntinhas, talvez. Acho que vai dar mais aqui no meu, porque essa linha aqui não estica. Mas vou fazer aqui umas 60, vamos supor, daí fiz 60 correntinhas. Vou pegar aqui a outra lateral, né? Sem ser essa do elástico, essa aqui, que vai ser a parte das costas. Vou contar também daqui até aqui 10 pontos, e no ponto 11, daí, eu vou fechar com ponto baixíssimo, puxo um pouco a laçada, e aí vou provar no meu corpo, tá? E eu vou ver quantas correntinhas vai ficar bom pro meu corpo. Tá, mas vou fazer isso, daí eu já volto. Fiz aqui o meu com 70 correntinhas, provei, foi suficiente. Isso aqui tem que se encaixar no peito, tá? Essa voltinha, ela fica mais pra cima do seio, e essa aqui vai ficar pra parte do meio, mais pra baixo, mas tem que encaixar no seio, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, já tá até puxadinho, que era onde o meu ponto 11 ali, contando de trás pra frente, né? Vou fechar com ponto baixíssimo. Opa, peraí. E a gente vai trabalhar 5 carreiras de pontos altos aqui na parte das costas, tá? Então, primeiro, para subir, eu vou, no primeiro ponto, no próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo também, e no próximo também, tá? Feito isso, vou virar aqui a minha carreira, viro a carreira aqui, laço a linha e começo a trabalhar aqui os meus pontos altos. Então, se eu fiz 70 correntinhas, eu vou ter que ter aqui 70 pontos altos, tá? Eu vou trabalhando, e quando chegar lá no final que eu tiver terminado os pontos altos, eu volto pra gente fechar a carreira, né, aqui, e iniciar a próxima. Cheguei aqui no final da carreira, fiz os meus 70 pontos altos. Toda vez que for finalizar, a gente vai pular um ponto baixo, e no segundo a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. E para iniciar daquela forma que eu mostrei anteriormente, ó, no próximo ponto baixo a gente faz um ponto baixíssimo, no próximo também um ponto baixíssimo, aí a gente vira a carreira.
E agora aqui a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, vai dar sempre 70 pontos altos aqui no meu caso, tá? Já mostrei como termina e como inicia a carreira. Vai dar aqui 5 carreiras, tá? Terminou a última carreira, vai fechar no último ponto baixo, com ponto baixíssimo, corta a linha, passa por dentro da laçada e faz o arremate, tá? Aí, eu já vou fazer uma das tiras aqui, que vai ser junto nas costas, ela vai vir daqui de cima, assim, grossinha, e vai prender aqui nas costas, tá? Vou fazer um dos lados, e aí volto pra fazer o outro com vocês, e vai tá pronta a nossa parte de cima. Fiz aqui, então, uma das alças, tá? Trabalhei 32 carreiras, eu acho que é o suficiente, tá, gente? Mas se vocês verem necessidade de fazer mais, podem fazer mais. Mas eu acho que 32 é o suficiente. Não pode ficar muito solto, senão não vai dar sustentação no seio, tá? E depois a gente ainda vai fazer mais um acabamento por dentro, ó, que daí vai esconder melhor a parte aqui que o meu ficou um pouquinho pra fora ainda, ó. Então, a gente vai fazer mais uma carreirinha de ponto baixo por dentro das alças e por toda a parte de fora também, pra dar um acabamento bem legal. Esse aqui é um biquíni bem diferente, gente, vai ficar bem bacana, tá? Então, aqui nesse próximo, a gente vai fazer aqui. Primeiro, a gente vai achar o pontinho do meio, daqueles 5 pontos altos que a gente fez. Então, tem aqui, ó, 1, 2, tá aqui o meu terceiro. A gente vai contar 6 antes, que a gente vai trabalhar 13 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, aqui no sexto é onde eu vou começar. Vou passar a minha linha e vou fazer 2 nozinhos. 1 e 2. Vou subir 3 correntinhas. Opa, peraí que puxou. 1, 2 e 3. Nos próximos 2 pontos, a gente vai fazer ponto alto. Então, no próximo eu faço um ponto alto e no próximo também. Então, a gente tem aqui 3 pontos altos. Nos próximos 2, a gente vai fazer meio ponto alto, que é quando a gente laça, coloca no buraquinho, puxa e fecha todos de uma vez. E no próximo ponto também a mesma coisa. A gente vai colocar, a gente laça, coloca no buraquinho, puxa, fica com 3 laçadinhas e fecha todas. Então, a gente fez 3 pontos altos e 2 meio pontos altos. E agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então, a gente faz 1, 2 e 3. Agora, novamente, a gente vai fazer 2 meio pontos altos. Laço, vou no próximo, fecho todos. Laço, vou no próximo, fecho todos. E agora, os últimos 3 são 3 pontos altos, igual a gente fez lá no início. Daí, vai fechar os 13 pontos. 2 e 3. Fechou os nossos 13 pontos, tá? Mas para dar uma igualada, por isso que a gente trabalha o meio ponto alto e o ponto baixo, tá? Agora, a gente vai fazer diminuição até ficar com 7 pontos. Mas a gente vai fazer uma diminuição que sem ficar buraquinho. Então, a gente vai iniciar com 2 correntinhas. E no próximo ponto, eu laço, ó, e já passo aqui pelos 2 primeiros e fecho. Transformei 2 pontos em 1, tá? Então, tem um ponto aqui. Nos demais, vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até sobrar 2 lá no final. Então, vou fazendo aqui até sobrar 2. Peraí. Quantos pontos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 já contando com a diminuição. 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, sobra 2 que eu vou transformar em 1, ó. Laço, vem aqui no penúltimo ponto, puxo, passo só pelas 2 primeiras e guardo. Laço, vou no último, puxo, passo pelas 2 primeiras, fiquei com 3 e agora fecho todos. Transformei 2 pontos em 1, só vou arrumar aqui, porque esse meu último ponto, ele deu uma puxadinha no fio. Aqui, e aí fecho todos, tá? Fiquei com 11 pontos. Nessa próxima, eu vou ficar com 9 e na próxima, eu vou ficar com 7. Então, ó, inicia com 2 correntinhas, 1 e 2. No próximo ponto, eu laço, passo pelas 2 e fecho. Transformei 2 em 1.
Aí, vou fazendo ponto alto sobre ponto alto, até sobrar 2. Sobrou 2, faço a diminuição, vou ficar com 9. E na próxima carreira, eu vou fazer a mesma coisa e vou ficar com 7. A partir do momento que eu fiquei com 7, a gente vai trabalhar sempre 7, vai trabalhar retinho, ó. Acabou a diminuição, trabalha retinho. A gente vai fazer retinho até chegar à carreira 29, tá? Na carreira 30, 38, 32, eu volto. Mas aí, já contando com essas daqui que a gente já fez, tá? Conta em 29 e contando daí desde o início. Quando vocês terminarem as 29, a gente volta, que daí a gente vai fazer aumento. Fiz as 29 carreiras que eu precisava e agora tem as últimas 3 em que a gente vai fazer aumento, tá? Então, aqui vou iniciar com 3 correntinhas. Opa, peraí. Vou iniciar aqui com 3 correntinhas, se vier. 1, 2 e 3. E no mesmo ponto, eu faço mais um ponto alto. Aí, sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto e lá no último também faço 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, é 2 no primeiro e 2 no último. Então, nessa carreira aqui vai dar 9, na próxima carreira vai dar 11 pontos altos e na última vai dar 13 pontos altos, tá? Terminadas essas 32 carreiras, a gente volta, que daí a gente vai já aprender ali na parte das costas. Terminei, então, os aumentos. Agora, só que tá virada pra parte avessa, né, do biquíni. Então, a gente vai pegar aqui, ó, bem certinho essa tira, né? Vamos desvirar, se tiver viradinho, ó. E a gente vai encaixar ela aqui, tá? Lembra que sempre essa partezinha aqui, os nozinhos, tudo fica tudo pra parte de dentro, tá, gente? Senão fica feio se ficar pra parte de fora. Então, aqui nós vamos pular 10 pontos, ó. 2, 4, 6, 8, 10. A partir do 11º é onde a gente vai fazer aqui o fechamento, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui é só a gente colocar dentro do buraquinho dos dois e puxar aqui, ó, fazendo ponto baixíssimo. Aí, é só pegar cada pontinho, ó, e ir fazendo um ponto baixíssimo. Entra dos dois ladinhos e vai fazendo o acabamento, tá? Quando terminar, é só cortar a linha, passar por dentro da laçada e fazer o outro lado da mesma maneira, ó. Ele vai ficar assim, ó, bonitinho. Igual esse outro lado aqui, ó, tá? Aqui, ó, eu fiz ó, pontos baixíssimos pra parte de dentro. E aí, aqui tá a parte... Opa, bati sem querer. Tá a parte de fora, tá? Ele fica assim mesmo, que é por causa do aro que juntou, tá? Então, façam isso dos dois lados. Terminado, a gente vai fazer aqui essa parte do... Deixa eu já terminar aqui, que daí eu já vou cortar a linha e já vou mostrar pra vocês como fazer os acabamentos, tá? Com pontinho baixo, pra dar um aspecto melhor pro nosso biquíni. Que ele fica mais bonitinho quando a gente faz aqueles pontos baixos em volta, sabe? Já fazer por dentro, como eu falei, dos braços, dos dois braços, e vamos fazer por toda essa parte de fora também. Peraí. E aqui o último. Aí, depois, vocês vão fazer o outro lado, tá? E depois de fazer o outro lado, é que daí vai fazer o acabamento. Eu tava enrolando pra gravar, porque eu achei que ia ser bem difícil. Mas é porque é preguiça mesmo de pensar, gente. Eu tenho preguiça, às vezes, de pensar quando é uma coisa que eu nunca fiz. Mas é normal, ó. Então, tá pronto, basicamente. Aqui pra parte de dentro, ó, a gente vai pegar aqui nessa parte da alça mesmo, que é onde vai ficar depois o nozinho. Passa aqui a linha, faz 2 nozinhos, e cada carreirinha equivale a 2 pontos baixos. Então, vai dar toda a voltinha, vai chegar aqui... Aqui, um ponto baixo para cada ponto baixo, que a gente já tinha feito. E aqui também, um pontinho baixo para cada ponto alto. Fez o último ponto baixo, corta, fecha com ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo da carreira, corta a linha, passa por dentro da laçada e faz os arremates. E aqui na parte de fora, a mesma coisa, ó. A gente vai pegar bem aqui onde a gente iniciou as correntinhas, bem naquele primeiro pontinho baixo livre. A gente vai passar a nossa linha, passo aqui a linha, vou fazer 2 nozinhos, e nesse primeiro aqui, a gente não vai fazer ponto baixo, tá? Só a partir do segundo. Então, eu fiz 2 nozinhos, passei aqui pela laçadinha, tá? E a partir do segundo, daí eu venho fazendo
os pontinhos baixos. Só pra não ficar em relevo aqui essa partezinha, ó. Ele fica meio que junto. Ó, daí é só ir fazendo um pontinho baixo, certinho. Aqui depois é só fazer um acabamentozinho, ó. Posso pegar essa linha, ó, e passar por aqui, pela primeira correntinha. O acabamento cada um faz da maneira que acha melhor, né, gente? Mas que seja, acho que eu vou passar aqui por dentro, ó. Pego aqui e vou passar essa linha por dentro aqui. Só pra depois fazer o nozinho. Mas o acabamento daí vai de cada um, como eu falei. Depois eu faço o nozinho ali por dentro, daí não vai aparecer. Então, ó, daí depois, continuando aqui o que eu tava falando, só passei essa linha por dentro aqui, ó, pra não ficar aparecendo. E depois eu vou fazer uns nozinhos, mas é só questão de acabamento mesmo. Aí eu vou continuar fazendo pontinho baixo sobre ponto baixo, e aqui é a mesma coisa, ó. Cada carreirinha vai ser 2 pontinhos baixos, eu vou fazer, e vai parar aqui nas costas, ó. Aí, aqui, cada pontinho alto é um ponto baixo também, vou vir para outra alça, novamente, 2 pontinhos para cada carreira. E vou finalizar bem aqui, ó. Chegando aqui nesse último, é só fechar com ponto baixíssimo também, corta a linha, passa por dentro da laçada e faz os arremates das linhas, tá? Então, eu vou fazer esse acabamento aqui no meu, e aí eu volto para mostrar para vocês ele pronto. Ó, gente, tá pronto aqui o nosso biquíni, aqui eu fiz um lacinho no meio. Tá? Ele fica assim, assim, porque ele tá redondinho, né? Mas aí no corpo ele se ajusta certinho, ó. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, ó, a parte de trás. Espera aí que virou aqui, ó. Ó, a parte de trás. Espero que vocês tenham gostado da aula, então. E até o próximo vídeo.